Bom, pessoal, hoje então é o nosso último tema livre do ano, nosso último dia de estudos também. E como eu falei para vocês, eu trouxe aqui uma reportagem para a gente trocar algumas ideias a respeito dela. E depois que terminarmos, ficamos abertos então às colocações de vocês, às dúvidas que vocês quiserem apresentar aqui para podermos ilustrar aqui o nosso trabalho. Bom, eu separei aqui uma reportagem, ela foi publicada no último dia 12 de dezembro, foi na última sexta-feira, em que, onde a manchete diz o seguinte: Papa diz que cachorros vão para o céu e cria polêmica com teólogos. Bom, o nosso propósito não é discutir a autoridade papal para dizer se os cachorros vão ou não para o céu, mas a importância do universo cristão no entendimento dessa questão dos animais. E aqui, nesse caso, nós temos uma posição muito interessante, porque veio essa reportagem, ela foi uma tradução do jornal The New York Times, e ali mostra o pensamento dos americanos a respeito desse tema. E isso tem uma implicação muito séria, né? Bom dia, Fer. Tem uma implicação muito séria porque não é apenas uma questão religiosa, mas isso dita a forma como se conduz, ou como se conduzem aquelas comunidades a respeito de uma série de situações em que se relacionam com os animais. No caso, por exemplo, da dieta, no caso dos maus tratos, enfim, várias situações. Então nós vamos ler aqui a reportagem e depois vamos trocar algumas ideias, naturalmente sempre à luz da doutrina espírita, que é o que importa para todos nós, né? Então, como eu falei para vocês, eu achei extremamente relevante a gente falar sobre isso, porque eu li a manchete, achei interessante, falei, que bonitinho, o Papa disse tal coisa, falei, deixa eu ver a reportagem. Quando eu comecei a ler, eu percebi a importância desse debate, porque aqui eles chamam de polêmica, mas na verdade a gente abre isso para um debate que afeta o comportamento das pessoas mais comuns, pelo fato de não se atentarem a isso, não pensarem a respeito dessas questões. Então vamos lá para a nossa notícia. O Papa diz que cachorros vão para o céu e cria polêmica com teólogos. O Papa Francisco deu esperança aos gays, aos casais não casados e aos defensores da teoria do Big Bang. Agora ganhou o carinho dos donos de cachorros, dos defensores dos direitos dos animais e dos vegans. Ao tentar consolar um garotinho triste pela morte de seu cachorro, Francisco disse em recente aparição pública na Praça de São Pedro que o paraíso está aberto a todas as criaturas do Senhor. Embora não esteja claro se as declarações do Papa ajudaram a confortar o menino, elas foram bem recebidas por organizações como a Humane Society e a People for Ethical Treatment of Animals, chamado de PETA, que as viram como repúdio da teologia católica conservadora, segundo a qual animais não podem ir para o céu porque não têm alma. Minha caixa lotou de e-mails, minha caixa de e-mail lotou, diz Christine Gutenberg, diretora sênior de contato com religiões da Humane Society, a maior organização de proteção aos animais dos Estados Unidos. Quase imediatamente todo mundo começou a falar sobre o assunto. Charles Camose, escritor e professor de ética cristã da Universidade de Fordham, disse que era difícil saber com precisão o que Francisco havia pretendido dizer, porque ele falou em linguagem pastoral e não de forma a ser dissecada pelos acadêmicos. Mas perguntado se a declaração havia causado novo debate sobre os animais terem ou não almas, sofrem e podem ir para o céu, Camose respondeu, em duas palavras, com certeza. Em seu mandato relativamente curto, como o líder do mais de 1 bilhão de católicos romanos do planeta, depois de substituir Bento XVI, Francisco, 77 anos,
vem causando repetindo incômodos aos conservadores da Igreja. Sugeriu posições mais lenientes que as de seu predecessor, quanto a questões como a homossexualidade, os filhos nascidos fora do casamento, casais que coabitam sem casar e teoria da evolução. Assim, em alguma medida, não foi surpresa que Francisco, um jesuíta argentino que escolheu seu nome pontifical em homenagem a São Francisco de Assis, o santo padroeiro dos animais, viesse a sugerir a uma criança entristecida que seu bichinho de estimação teria lugar no além. Mencionando passagens bíblicas que não só afirmam que os animais vão para o céu, mas se dão bem com os demais animais ao lá chegar, Francisco foi citado pela mídia italiana como tendo declarado que um dia veremos nossos animais de novo na eternidade do Cristo. O paraíso está aberto a todas as criaturas de Deus. Teólogos acautelaram que Francisco falou casualmente e não fez uma afirmação de doutrina. O padre James Martin, jesuíta e editor sem pauta da revista católica norte-americana América, diz acreditar que Francisco estivesse ao menos afirmando que Deus ama e Cristo redime toda a criação. Ainda que teólogos conservadores tenham declarado que o paraíso não tem lugar para os animais. Ele disse que o paraíso está aberto a todas as criaturas, afirmou Martin, e isso parece bastante claro para mim. A questão de se os animais têm ou não lugar no céu foi tema de debate muito emotivo ao longo de boa parte da história da Igreja. O Papa Pio IX, que comandou a Igreja de 1846 a 1877, época em que a doutrina espírita estava no seu auge, um período mais longo do que o de qualquer outro pontífice, sustentava fortemente a doutrina de que cachorros e outros animais não têm consciência. Ele até tentou impedir a fundação de uma divisão italiana da sociedade pela prevenção da crueldade contra os animais. O Papa João Paulo II parece ter revertido a postura de Pio IX nos anos 90 ao proclamar que os animais têm almas e estão tão perto de Deus quanto o homem. Mas o Vaticano não divulgou amplamente essa declaração, talvez por ela contradizer diretamente a posição de Pio IX, o pontífice a declarar a doutrina da infalibilidade papal em 1854. O sucessor de João Paulo II, Bento XVI, pareceu rejeitar enfaticamente essa visão em um sermão em 2008, no qual afirmou que quando o animal morre, isso significa o fim de sua existência na Terra. Gutleben disse que a aparente reversão por Francisco da declaração de Bento poderia ter enormes consequências. Se o Papa quis dizer que todos os animais vão para o céu, a implicação é de que os animais têm alma, ela afirmou. Se isso é verdade, então deveríamos começar a refletir seriamente sobre como os tratamos. Precisamos admitir que eles são seres conscientes e que significam algo para Deus. Sarah Whitwell King, diretora de contato com organizações cristãs da PETA, aquela organização de proteção dos animais nos Estados Unidos, uma das mais ativistas entre as organizações que combate o abate de animais, disse que as declarações do Papa confirmavam o relato bíblico do paraíso como lugar pacífico e amoroso, e poderia influenciar os hábitos alimentares, afastando os católicos do consumo de carne, algo que ela diz já vira acontecendo, de alguma forma. É um mundo vegano, de vida triunfando sobre a morte e paz entre as espécies, ela afirmou. Não sou historiadores do catolicismo, mas o lema da PETA é que os animais não são nossa propriedade, e os cristãos concordam. Os animais não são nossos, eles pertencem a Deus. Determinar se as declarações do Papa se provarão uma razão nova e persuasiva para que as pessoas abandonem o consumo de carne, um desdobramento potencialmente preocupante para as bilionárias indústrias da carne bovina, suína e de aves e de frutos do mar. É algo que não há como responder agora.
mas elas certamente provocarão discussão. Como no caso de diversas outras coisas que o Papa Francisco disse, seus recentes comentários sobre todos os animais irem para o céu foram mal compreendidos, disse Dave Warner, porta-voz do Conselho Nacional dos Produtores de Carne Suína dos Estados Unidos, em e-mail. Eles certamente não significam que abater animais e comê-los seja pecado. Warner citou trechos da Gênese, que afirmam que foi dado ao homem domínio sobre os peixes do ar, sobre os peixes do mar e as aves do céu, e sobre todas as coisas vivas que caminham sobre a terra. Embora o eterno domínio signifique uso para o benefício do homem, também requer cuidado, tratamento humano e alimentação, algo que todos os criadores de animais praticam a cada dia de cada ano, afirmou Warner. Martin disse não acreditar que as declarações do Papa possam ser entendidas como comentários sobre vegetarianismo, mas, disse ele está nos lembrando de que toda a criação é sagrada e que, na opinião dele, o paraíso está aberto a todas as criaturas. Francamente, concordo com ele. Laura Hodgwood Oster, professora de religião e estudos ambientais na Universidade de Southwestern, em Georgetown, no Texas, e especialista na história da interação entre homens e cachorros, disse acreditar que haveria a reação dos religiosos conservadores, mas que isso demoraria. Historicamente, a Igreja Católica jamais foi clara sobre essa questão, porque ela implicaria tantas outras questões, disse Hodgwood Oster. Meu Deus, para onde vão os mosquitos? Então essa aqui foi uma tradução feita no jornal do New York Times. E então nós começamos a ver, quando se fala sobre uma declaração do Papa, que é uma declaração relevante para o universo católico, em especial, e nós vemos isso também relacionado também entre as igrejas evangélicas, quando surgiu então esse assunto, e acabou me chamando a atenção exatamente sobre essas possíveis implicações que nós falamos, dogmaticamente nós temos, primeiro, segundo a declaração de Pio IX, que é aquele Papa que que teve ali o seu pontífice, ou seu pontificado na época em que a codificação tinha sido elaborada e estava sendo divulgada. Aliás, Kardec já tinha desencarnado em 69, enquanto aquele Papa continuava dominando, ou continuava controlando a Igreja até 1874. Então falava-se, primeiro, os animais não têm alma. Segundo, os animais não têm consciência, portanto não sentem dor. E terceiro, os animais simplesmente deixam de existir, como foi também a afirmação de Bento XVI, no momento em que ele morre fisicamente. Então, essa é a visão da Igreja. Quais são as implicações dessas afirmações, ou desses dogmas, sobre as pessoas que professam aquela crença? E é um número significativo. Nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas. E também de pessoas que são simpatizantes ou que esperam respostas a esse respeito. Então nós temos, primeiro, com relação aos maus tratos dos animais. Hoje nós temos essa visão de que os animais não sofrem, portanto qualquer coisa que se faça fisicamente ou psicologicamente nesses animais não vai provocar nenhum tipo de dor ou de trauma, já que eles não têm consciência do que acontece. Em oposição a isso, nós temos instituições que foram fundadas em várias partes do mundo trabalhando em defesa dos direitos dos animais. Esse é um ponto. Segundo, nós temos grupos também de proteção dos animais e que fazem essa campanha principalmente para diminuir, ou até mesmo, esse seria um sonho que eles têm, de eliminar completamente o consumo de carne no nosso planeta. Isso em benefício da preservação dos animais. Por outro lado, nós temos economias que são sustentadas pela movimentação desse produto, vamos dizer assim, numa quantidade significativa em vários países,
No caso do Brasil, por exemplo, se nós falarmos na pecuária, o Brasil tem ali uma parte significativa, né, do seu produto interno bruto gerada a partir da comercialização e consumo de carne. Nós temos também um outro ponto, que é o caso dos animais domésticos, em que emocionalmente, como nós conversamos essa semana, os seus, vamos dizer assim, os seus donos, né, ou os seus cuidadores, ou os seus responsáveis, cada um utiliza então a expressão que desejar. Nós temos as pessoas que se envolvem emocionalmente e, ao mesmo tempo, né, nós temos que, no caso de um animal que venha a desencarnar, a esperança daquela família, bom dia, a esperança daquela família é exatamente que o animal seja acolhido dentro do ambiente religioso, né, em que ele vive, que esse animal também seja acolhido junto a Deus. Então, na concepção pessoal dele, nas suas convicções, não há dúvidas de que esse animal vai para o céu. Mas, oposto a isso, dentro dos dogmas da religião que eles professam, acaba exatamente tendo essa afirmação, que os animais acabam não indo para o céu. Né? Lembrando que essa visão do céu, naturalmente, é o mundo espiritual mais elevado e tudo mais. Né? Então a gente vê quantas implicações isso acaba surgindo. Quando foi há alguns anos, nós tivemos o lançamento de um vídeo, bastante chocante, por sinal, chamado A Carne é Fraca. Então, para quem tem estômago fraco, não pode assistir a esse filme. Ele mostra 5 tipos de relações dos seres humanos com os animais. Naturalmente, dos seres humanos utilizando os animais de acordo com o seu interesse. Então, nós tivemos, primeiro, os animais sendo consumidos como alimentação. Aí falamos de todas as espécies, né, desde aves, peixes, animais terrestres, né? Segundo, falando sobre vestuário. Aí mostra, né, por exemplo, o uso de couro para fazer cintos, bolsas, casacos, etc. O terceiro nós temos utilizado junto às indústrias farmacêuticas e também às indústrias de biotecnologia, que utilizam animais para fazerem experiências. Nós tivemos aqui em São Paulo aquele caso, né, de um laboratório que foi invadido e uma quantidade enorme de cachorros foi, vamos dizer assim, sequestrada pelo grupo, porque esse foi o nome que foi dado dentro do Código Penal. Invadiram uma propriedade e depois sequestraram os animais, que usavam os animais para fazerem experiências com cremes de beleza, né, e tantas outras situações que nós encontramos aí. Bom dia, Ivan. Então, o quarto que nós temos de entretenimento. Aí nessa reportagem mostrou sobre circos, zoológicos, e naturalmente, como esse vídeo tinha o objetivo de provocar um choque nas pessoas que assistiam, mostravam aquilo que existia de pior no tratamento desses animais nesses locais. Falava também sobre corridas de cachorros, sobre brigas de galo, naquelas rinhas que nós vemos e tal. E o quinto falava sobre os animais domésticos. E mostrava, naturalmente, como querem chocar, mostravam os animais que eram castrados, os animais que eram abandonados, depois levados, né, para os centros de vigilância sanitária para poderem ser abatidos. Mostravam os tipos de abatimento que faziam, né? Ou os tipos de abate que eram feitos, né, com gases, etc. e tal. Então, o objetivo desse documentário era exatamente chamar a atenção das pessoas a respeito dos maus tratos que os animais sofriam. Eu tenho uma amiga, ela faz parte, inclusive eu já fiz uma entrevista com ela, lá na Sala Espiritismo Net Brasil. Alguns de vocês talvez tenham ouvido alguma coisa, ou assistido, ou participado daquele nosso estudo. E ela faz parte de um grupo chamado O Espiritismo e os Animais. Ela também trabalha numa campanha, ela a profissão dela, deixa eu me lembrar aqui agora, ela é zootecnista, né, formada pela Unesp, pela Universidade do Estado de São Paulo. E ela fez ali o mestrado dela, está com doutorado agora também, trabalhando principalmente nessa campanha de conscientização
para o consumo, né, contra né, os malefícios do consumo de carne. Então ela tem um programa numa ONG, e ela trabalha nessa ONG, falando sobre Segunda-feira Sem Carne, é o nome do programa. E nesse Segunda-feira Sem Carne é exatamente isso, né, deixe de comer carne pelo menos uma vez por semana. E aí então as informações que ela acaba passando trata exatamente não apenas da vida animal propriamente dita, mas de todas as consequências negativas que causam que esse tipo de consumo causa ao meio ambiente com relação à utilização de água, ao desmatamento, à emissão de gases, né, a quantidade de gases que os animais emitem, principalmente o gado, né, em fazendas e tudo mais, é algo que provoca realmente um estrago na atmosfera. Então, essas campanhas, ela faz parte também de um grupo chamado Atletas Vegetarianos. Então, né, mostrando exatamente que tipo de alimento pode ser substituído, que tipo de alimentação você pode consumir para poder manter a sua saúde e tudo mais. Então, no caso dos veganos, por exemplo, são aqueles que não consomem nenhum tipo de alimento de fonte animal, nem leite, nem ovo, nem nada. Então, são opções de vida, né? Então, o que a gente vai analisar a partir dessa parte de consumo, ver nesse ponto, né? A Andréa colocou, minha professora de Tai Chi tem quase 10 anos, não come carne de nenhum tipo, né? E tem uma alimentação 80% crua, né? E é super saudável. Sim, não há dúvida disso, né? Na verdade, a carne para nós, ela é um hábito, né? Não é necessariamente uma absoluta necessidade, né? Em termos de substâncias para o nosso organismo, mas tem algumas questões que nós temos que considerar. Quando se fala sobre essa parte dos animais, que a gente vai tratar naturalmente de outros pontos também, porque esse não é o foco do nosso trabalho. Dentro do meio espírita nós temos uma campanha de conscientização, inclusive assim, algumas contradições são curiosas, que nós temos centros espíritas que não permitem a venda de nenhum tipo de alimento que tenha carne, né? Então, no caso, você vai numa cantina, você encontra coxinha de queijo, você encontra empada de legumes e etc e tal. Então as pessoas vão lá, carne de soja em restaurantes e tudo mais. Em contrapartida, é muito interessante a gente ver divulgação de alguns cartazes dizendo, né, feijoada beneficente. Isso de um centro espírita também. Né, então, nesse caso, feijoada beneficente mostra assim aquela cumbuquinha típica, né, dos restaurantes, com aquelas carnes boiando e tudo mais, apetitosa para quem gosta de carne, como eu, né? Então isso se torna apetitoso. Então, o detalhe desse tipo de divulgação no meio espírita é sempre a conscientização e não o combate, porque o combate ele acaba gerando atritos e conflitos em detrimento, né, dessa campanha. Ao contrário, né, do que propõe essa campanha. O detalhe que a gente tem que lembrar, historicamente, e eu me lembro de ter comentado exatamente isso, com a mãe dessa amiga, ela esteve aqui em casa esses dias, e essa época de fim de ano e tudo mais, a gente estava conversando, ela estava me contando algumas coisas sobre isso, né, e naturalmente a gente não tem como evitar de fazer comentários à luz da doutrina espírita, porque eles também são espíritas, né, essa minha amiga é espírita, a mãe dela também tem essa certa noção do espiritismo. Então a gente começa pensando assim, por que o homem começou a consumir carne? Para chegar na condição de hoje sermos grandes consumidores e produtores do alimento baseado na carne animal. Porque era um alimento fácil. Né? Porque o animal ele simplesmente vivia na floresta, vivia no mato, vivia nas pradarias, vivia no mar. Aí você pegava aquela carne, assava e comia. Ao contrário da agricultura, que você precisa plantar e cultivar durante um certo tempo até seu alimento ficar pronto. Então, se você planta uma semente agora, para esperar ela nascer, para você se alimentar, e ao mesmo tempo você tem uma galinha correndo do seu lado, coisa que você pode satisfazer a sua fome naquela hora, então o homem começou, até mesmo a partir daqueles princípios carnívoros que ele tinha na sua época primitiva, ele começou a se alimentar de carne. E isso se tornou um hábito. O homem se tornou então agricultor também, né, trabalhar com
com a agricultura, porque a quantidade de pessoas que ficavam concentradas num ambiente não era possível ter animais suficientes para satisfazer todas aquelas pessoas. E aí então nós fizemos uma mistura, né, de alimento vegetal e alimento animal. Essas campanhas que dizem assim, né, que o homem precisa parar de comer carne, é algo que a princípio não pode ser levado com tanta radicalidade. Por que isso tudo? Porque nós temos comunidades, sociedades, em que o ambiente onde elas se encontram não oferecem condições para que tenham grandes plantações. Comunidades, por exemplo, que vivem no litoral. Se nós falássemos sobre abolirmos o consumo de carne animal no litoral nordestino, nós teríamos ali um desastre, né, porque as pessoas consomem, nesse caso, a carne animal. Armando, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa ou foi acidente? Caiu. Então, nesse caso seria um desastre, porque os frutos do mar, os peixes, fazem parte da alimentação daquela região. Então não é possível simplesmente você dizer, olha, a partir de hoje não se come carne. Nós temos várias regiões do planeta, no caso na África, na Ásia, em que nós temos campos áridos, pessoas vivendo em montanhas, em que simplesmente não é possível você optar por um alimento vegetal sem que você tenha condições de produzir isso. Na época mesmo de Jesus, nós vemos isso muito nos evangelhos, nós vemos as palavras pescadores e pastores sendo citados com muito mais frequência do que agricultores. Vocês já observaram isso? Claro que lendo isso a gente sempre passa por essas passagens, mas nunca analisa esse aspecto. Por que essas palavras pescadores, pastores são citadas com tanta frequência? Exatamente porque era a forma como as pessoas viviam. Na Palestina, por exemplo, nós não tínhamos grandes campos com terras férteis para que pudéssemos ter grandes plantações. Então era muito mais fácil você ter os seus rebanhos. E isso, inclusive, no Antigo Testamento, nós vemos também aqueles grandes rebanhos pastando, sendo levados de um lado para o outro e coisa e tal. Então, por que isso tudo? Por uma questão econômica, por uma questão geográfica e por uma questão de hábito também. Então, esse é o aspecto animal que nós temos hoje, aspecto da alimentação animal na atualidade. Então, é uma questão histórica que nós temos que observar. E percebemos que essa conscientização na atualidade, ela permite a alguns grupos fazerem essa opção. Então eu posso optar por um consumo, porque eu tenho à minha disposição os alimentos que podem substituir a carne animal. Então eu vou ao supermercado e vou à feira, vou ao meu quintal se eu quiser plantar alguma coisa, e ali eu colho o alimento que eu desejo. Mas nem todas as comunidades têm essa facilidade. Elas são completamente dependentes do alimento vindo de fonte animal. Muito bem. Essas campanhas de conscientização, então, é para fazer com que as pessoas optem por não consumirem carne por vários fatores. O primeiro fator são os malefícios que a carne provoca no organismo, porque ela tem seus benefícios, mas ao mesmo tempo também temos ali os malefícios, né? Anatomicamente, nós vemos que os animais que são carnívoros têm uma estrutura do seu aparelho digestório diferente de um animal que é herbívoro. No nosso caso, né, nos seres humanos, nós temos uma estrutura que ela demora muito para fazer a digestão. Intestinos longos, né, um estômago com aquela característica e tudo mais, para que a gente possa absorver todos os nutrientes dos vegetais. No caso da carne, por exemplo, ela passa mais tempo no nosso organismo, diferentemente do que acontece com os outros animais, que são carnívoros, que rapidamente digerem esse alimento e já o colocam, né, através das fezes, já expulsam do organismo. No nosso caso, a gente fica aguardando por mais tempo esse alimento. Isso provoca, naturalmente, né, traz para nós algumas consequências negativas de toxinas e tudo mais. Então, a primeira conscientização que se tem trata exatamente dos malefícios que a carne acaba provocando. Além disso, nós temos também que hoje a agroindústria, ou a indústria agropecuária, também
traz para nós ali uma série de hormônios, de antibióticos, para todos, né, para peixes, para aves, para mamíferos, né, incluindo aí bovinos, suínos, caprinos e tal. E nós temos ali carnes com muitos hormônios, para fortalecimento, com antibióticos para as bactérias e tudo mais, e isso acaba sendo absorvido pela carne e naturalmente pelos seres humanos também, a partir do momento em que eles consomem esse produto. Então esse é o primeiro ponto de conscientização. Vamos nos conscientizar que a carne não é boa. E por que esse argumento é o mais forte? Porque quando você fala na questão espiritual, ela não sensibiliza as pessoas. Exatamente porque, pelo fato de nós termos a grande maioria dos consumidores de carne aqui no Ocidente fazendo parte dessa visão do cristianismo, e acaba não tendo de uma forma esclarecida esse destino dos animais, se tem alma, se não tem, e isso acaba não sendo debatido, então simplesmente é um assunto que acaba sendo colocado de lado, e colocado de lado ninguém se preocupa com esse tipo de discussão. Nós vemos hoje, por exemplo, que a maior preocupação dentro dessa doutrina acaba sendo se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Mas não se fala, por exemplo, se os animais têm alma, se os animais sofrem ou não. Então, por isso, o argumento que é utilizado é exatamente o argumento científico. O argumento da medicina, da nutrição, enfim, né, das áreas de saúde que estudam e observam o comportamento do nosso organismo diante do consumo desse tipo de alimento. Dentro da moda, por exemplo, que é um outro caso que a gente estava falando, hoje existe uma grande dependência da indústria do vestuário do couro. Então nós temos ali sapatos, incluindo botas, sandálias e tudo mais. Nós temos cintos, nós temos bolsas, algumas delas sendo substituídas por produtos sintéticos, mas mesmo assim já não tem o mesmo status que teria, nesse caso, os produtos de couro, né, de sintéticos. Nós temos alguns países que não têm recursos recursos suficientes para substituir o vestuário à base de couro, principalmente em regiões muito frias, por vestuário à base de produtos sintéticos, de tecidos sintéticos. Então fica muito mais fácil você usar um casaco de couro, uma capa de couro, do que você usar uma capa com produto sintético, que acaba sendo também inviável para essas regiões. Então, até porque, como eu falei para vocês, né, o cheiro do couro, um carro com banco de couro, um casaco de couro, uma bolsa de couro, acaba tendo muito mais valor, não somente em uma questão de estética, mas até mesmo de valor financeiro e de status que isso proporciona, do que esses produtos que não têm essa qualidade. Todos esses pontos que nós estamos falando, eles acabam chamando a nossa atenção. Que tipo de comportamento nós devemos ter a partir do entendimento que nós temos da natureza animal. Aqui no Livro dos Espíritos, quando nós pegamos no capítulo 2, no capítulo 11 da segunda parte, os três reinos, o item número 2, que fala os animais e o homem, nós temos aqui todas as perguntas que Kardec coloca. Algumas para nós não são tão relevantes, né? São perguntas básicas que Kardec faz, mas que deveria ter sido feita na época, né? Então nós temos aqui a questão número 597. Kardec pergunta: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Então Kardec faz essa pergunta, naturalmente já sabendo a resposta, porque quando ele fala que a inteligência é um atributo da alma, e esse atributo da alma então significa exatamente, é uma consequência da alma, se os animais hoje demonstram inteligência, isso é inegável, né? Não adianta a gente querer ficar discutindo se é ou não inteligente, se tem ou não consciência, se o animal sente ou não, porque quem convive com animais, seja através, exatamente, Brás, puramente pedagógica, para poder constar e reafirmar aquilo que já era sabido. Então, para quem convive com animais, seja profissionalmente, seja
através do trato doméstico, já observa exatamente o comportamento do animal, o temperamento dos animais. Então isso mostra, de uma forma muito clara, que os animais possuem um princípio que está independente da matéria, como foi colocado para nós. Então Kardec perguntou, se há uma inteligência, há um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Então, por incrível que pareça, Kardec fez essa pergunta aos espíritos exatamente na mesma época em que aquele Papa afirmou que os animais não têm alma e, consequentemente, os animais não vão para o céu. 597, Kardec pergunta, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? A resposta é também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Então os espíritos têm muito cuidado para falar desse princípio inteligente. Kardec mesmo já chamou aqui de várias vezes, ele falou sobre princípio inteligente. No livro A Gênese, que a gente vai estudar, nessa passagem que fala sobre a gênese da alma, ele fala sobre a alma dos animais, ele coloca essa expressão de um modo completo, ele não chama de alma, ele fala alma dos animais para diferenciar da alma, que nós consideramos a alma humana. Então, os espíritos dizem, há também uma alma, se o quiserdes. Durante essa semana, eu conversei com vocês sobre todos os seres da criação. Nós falávamos isso no estudo do livro A Gênese, em que Kardec falava, né, que tudo aquilo que tem vida é uma criação divina. E como nós sabemos que tudo aquilo que possui um princípio inteligente, ou pelo menos possui um elemento, um princípio vital, que nós podemos chamar, embora o princípio vital tenha outro sentido dentro da doutrina, mas a gente pode dizer, tem alguma coisa além da matéria. Quando nós falamos alguma coisa além da matéria, quando eu falei para vocês aqui, muitas vezes nós estamos acostumados a considerar apenas um boi, um elefante, um cachorro, um gato, mas nós podemos ir além, que foi exatamente o que eu falei para vocês. A gente pode imaginar uma pulga, por exemplo. O corpo da pulga é uma matéria, mas o fato da pulga se direcionar para tal lugar, ela é um inseto hematófago, né? Consequentemente ela se alimenta de sangue, então ela é movida pelo instinto, mas existe algo além da matéria. E no momento em que uma pulga é morta, que você pega ali um veneno, ou que você estala ali no seu dedo para poder matar a pulga, para pegar do seu animal, ou qualquer coisa assim, alguma coisa acontece com esse elemento extramaterial. Esse elemento que é imaterial. Ou ele acaba sendo reaproveitado, nós simplesmente não sabemos como as coisas se desenvolvem por falta de informações. Então eu falei para vocês sobre uma teoria apresentada pelo professor Hernani Guimarães Andrade sobre as almas grupo. Essas almas grupo são comunidades de almas no mundo espiritual que não se individualizaram completamente. Então elas vivem quase que de uma forma inconsciente, unidas no mundo espiritual de uma forma que não é compreendida. Falei para vocês também sobre uma bactéria. A bactéria, quando é olhada ao microscópio, nós vemos ali a sua forma material. Mas no momento em que você toma um antibiótico, como o nome diz, antibiótico, né? Ou seja, bio quer dizer vida. O antibiótico é aquilo que mata aquele ser. E aí então, quando uma bactéria morre, o que acontece com aquele princípio extramaterial que existe dentro dela? Então nós podemos pegar dos dois extremos, desde pegar o ser humano, que é ali no nosso planeta o degrau mais alto de evolução, até aquele ser mais primitivo. Né? E quando a gente fala que é o ser mais alto nesse degrau da evolução, nós temos aquelas respostas apaixonadas de pessoas que tiveram experiências negativas, que dizem assim, né, olha, eu prefiro conviver com os animais do que com seres humanos, porque tem seres humanos que são piores do que os animais.
Seja como for, o instinto do homem, os seus valores, o seu egoísmo, isso mostra apenas as características da sua personalidade. Mas, aceitando ou não, nós sempre saberemos que o ser humano se encontra no degrau mais elevado, ele já saiu desse estado primitivo. E eu me recordo de uma vez ter debatido sobre esse assunto, um debate leve, né, um bate-papo assim informal, que falava exatamente sobre isso. Quando você tem uma relação problemática com um ser humano, nós vemos na televisão pessoas que dizem assim, essas pessoas se comportam de uma forma animalesca. Isso fala do seu estado primitivo. Né? Procura esse tema mesmo, Dudu. Não tem assim um lugar específico, não sei se foi um artigo ou um livro que foi publicado. Então procura no Google que o que estiver lá, você vai lendo que você vai achar a resposta. Eu não tenho assim uma fonte pronta para vocês lerem, né? Porque aliás eu nem li sobre esse assunto agora para me atualizar. Eu só lembro de já ter lido certa vez, então eu não me recordo dos detalhes. Dá uma procuradinha no Google que a gente acha, ou então depois a gente publica lá na nossa página no Facebook. Então, nesse bate-papo, depois eu procuro e eu acho lá e mando para vocês. Então, nesse bate-papo que eu tive, as pessoas dizem assim, né, porque tem animais que se comportam melhores do que seres humanos. Se nós pegarmos, por exemplo, os seres humanos mais primitivos, e quando nós estudamos na doutrina sobre essa escala evolutiva em que nós saímos das fases primitivas, evoluímos para aquele estágio de espíritos em formação humana, que isso naturalmente não acontece aqui no nosso mundo, a gente já viu sobre essa transição, e vamos estudar sobre isso também lá no livro A Gênese, mostra, por exemplo, que os animais, ou seja, as almas dos animais, nessa fase anterior à humana, para evoluir até a nossa, Kardec até coloca aqui, deixa eu ver se eu acho uma resposta sobre essa questão. Fala sobre a linguagem, agem por instinto. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Só um instantinho, pessoal. Tá, depois eu procuro aqui alguma coisa mais específica que eu não consegui encontrar aqui agora. Mas enfim, então nessa conversa que eu tive, a gente pensa assim, encontrando o homem no seu estágio mais primitivo, de maior ignorância, ele ainda assim se encontra melhor do que os animais. Nós não falamos, por exemplo, de animais domésticos. Nós não temos animais domésticos que mordem os seus cuidadores, né? Vamos usar essa expressão que talvez ela seja mais correta. Não avançam, por exemplo, em pessoas que passam na rua. Quando nós pensamos nos animais selvagens, né, que as pessoas dizem assim, isso é uma selvageria. São expressões passionais que são utilizadas para poder designar a violência do homem, mas a gente já vendo aqueles documentários que passam no Discovery Channel, no National Geographic, nós vemos ali, por exemplo, aqueles bandos que vivem nas savanas africanas, leões, hienas, ou então aqueles crocodilos, né, enormes que vivem naqueles lagos também, as cobras que vivem nas florestas e tudo mais, a gente vê qual é o comportamento de fato, o comportamento do animal selvagem. Então, mesmo que nós não queiramos e nos revoltemos com o comportamento humano, nós vemos a evolução daquele princípio. Nós vemos a evolução desse princípio inteligente. Então, mesmo que nós não queiramos, acabamos então vendo, né? E nesse caso, né, a gente vê exatamente ali a cadeia alimentar, ali do mais forte e tudo mais. Deixa eu ver que o Hermes colocou essa semana aqui no sul, um cão matou sua dona. Ela foi assaltada e o animal se espantou e mordeu-lhe o pescoço, né? Então a gente viu ali como as coisas acontecem de uma forma instintiva. Então, tendo essa consciência, hoje, dentro da doutrina espírita, nós temos uma dificuldade muito grande para obter informações, isso por falta de método, por falta de pesquisa. Porque o que nós vemos hoje são pesquisadores que se dedicam à pesquisa de obras já publicadas que citam animais,
mas não fazem perguntas objetivas específicas sobre a condição animal. Eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta, né, quando solicitei a orientação dos espíritos, falando sobre os animais. Achou? Beleza. Falando sobre os animais, falando sobre a desencarnação dos animais, a reencarnação dos animais. Emmanuel, por exemplo, já falou sobre a questão do sofrimento dos animais também, que é um texto, inclusive, bastante utilizado para levar conhecimento, né, às pessoas. Não apareceu aqui, mas não vai aparecer porque você não tem arroba. Então, sobre a visão do sofrimento dos animais também, que é muito necessária, né, porque as pessoas veem animais sofrendo, veem os seus animais tendo de ser sacrificados. Fala-se sobre a eutanásia animal também. Isso porque já se tem uma consciência sobre a sensibilidade dos animais. Quando nós falamos sobre seres sencientes, né, ou seja, tem sensibilidade. Inclusive um documentário interessante foi feito aqui no Brasil sobre essa questão dos animais serem sencientes. E dentre tantos pesquisadores, né, e profissionais que trabalham com os animais, desde zootecnista, veterinários e tudo mais, uma das entrevistadas foi exatamente a doutora Ivênia Prado, que é uma das grandes divulgadoras, né, da questão dos animais dentro do meio espírita, né, fazendo palestras, tendo vídeos produzidos, livros escritos, e outros também, outros espíritas que estudam e se dedicam ao estudo dos animais. Então, falando exatamente sobre os animais, de que forma que eles se comportam, e que esse comportamento está voltado, né, está motivado ou impulsionado por essa sensibilidade, e não simplesmente por mero instinto. O instinto, por exemplo, é um pernilongo que... Não apareceu nada. O instinto, por exemplo, é um pernilongo que vem até você, guiado, né, pelo calor, pelos gases que são emitidos. É por isso que os animais, normalmente, os pernilongos vêm para o nosso rosto, né, e parece que eles são guiados pela emissão de gás carbônico da nossa respiração. Então eles vêm, sugam o sangue e vão embora. E isso mostra para nós um instinto. No caso, por exemplo, quando nós pegamos animais mais desenvolvidos, como passarinhos, como aves mais desenvolvidas, não apareceu nada. Aves, como répteis, como mamíferos, que têm comportamentos que são motivados por essa sensibilidade. Então, uma das perguntas, não, gato, cachorro, daí para cima a gente já vê, né, golfinhos e tudo mais, a gente já vê que é algo mais evoluído ainda. Né, no caso, nesse acho que a Tuti colocou sobre a questão dos cardumes, né, o professor Celso Martins, não é o Hernani Guimarães, Celso Martins. Eu tenho inclusive um áudio dele que ele conta algumas histórias, depois eu posso até passar para vocês aqui, ver se eu acho aqui no meu acervo, uma entrevista, uma participação que ele teve, inclusive aqui mesmo no Paul Talk, falando sobre os animais, de algumas experiências que ele tinha observado, de alguns estudos que ele tinha feito. Né? Então, vou ver se eu acho aqui, pronto, já achei. A alma dos animais. Depois eu coloco para vocês aqui um trechinho. Deixa eu só ver qual é a duração, tem 22 minutos. Depois eu posso até colocar daqui a pouquinho para vocês ouvirem também, que é bem interessante. Então, também não. Então, quando nós falamos sobre essa questão da sensibilidade, e aí então a gente já junta, né, para fechar aqui o nosso raciocínio, desde aquele início, hoje existe um debate dentro da igreja, dentro do universo cristão, a respeito da condição dos animais e das suas implicações também. Então nós teríamos a filosofia, porque nós temos filósofos que se preocupam com a questão animal. Então discutem sobre a sensibilidade, discutem sobre princípio inteligente, né, desde aquele que seja uma filosofia espiritualista também. Fala sobre a relação que os homens têm com os animais, né, em todos aqueles aspectos que a gente já conversou. Então, enquanto esses debates começam a acontecer agora, a partir dessa informação que foi trazida, ou dessa citação, dessa menção do Papa, nós então vamos estudando algo mais profundo, tentando compreender não se os animais vão, porque o fato deles irem já é para nós uma certeza, mas em que condições eles se encontram e de que forma que isso acontece, né, de que forma que acontece a sua reencarnação.
Quem seriam os espíritos responsáveis por isso? Qual é a condição? A gente poderia até perguntar quanto tempo isso demora. Se durante a reencarnação existe algo, também não. Algo relacionado com as famílias com que viviam. Né? Então, dessas perguntas todas nós poderíamos tirar-lhe várias e várias conclusões para analisarmos melhor. Então eu vou colocar para vocês aqui esse áudio. 22 minutos ele tem, é uma entrevista muito interessante, que fala exatamente sobre essa questão, essas características dos animais. Então, como eu falei para vocês, é um áudio que foi gravado aqui do Paul Talk mesmo, foi gravado na sala Grupo Mundo Espírita, né, lá do nosso amigo Bob, já faz muitos anos já que eu gravei esse vídeo, mas mesmo assim vale a pena, né, a gente ouvir porque foi muito instrutiva na época em que foi feito. Então eu vou passar para vocês aqui e daqui a pouquinho a gente volta para tirarmos aqui as nossas conclusões. Só um instantinho então que eu já volto. Gente querida, para começo de conversa, nós gostaríamos de nos basear em Kardec, até porque, fora de Kardec, nós não entendemos a existência do Espiritismo. E na obra básica, que é o Livro dos Espíritos, existe a pergunta de número 597. Repetindo, pergunta de número 597. E lá, Kardec indaga o mundo espiritual. Pois se nos animais tem uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Vou tornar a repetir a pergunta que Kardec formulou ao mundo espiritual. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E os mentores espirituais foram bem claros, bem categóricos a Kardec, respondendo simplesmente deste modo: sim, e que sobrevive ao corpo. Então, por essa resposta, dá a entender, pelo menos na minha miopia, a existência de alguma coisa no animal, além do seu corpo somático, além do seu corpo material. Kardec chama a atenção para a existência da inteligência, que dá uma certa liberdade de ação aos animais. E aí vem aquela história: vamos dar nome aos bois. O que seria inteligência? No senso comum, inteligência seria a capacidade de alguém resolver, não é, Clotilde, um problema de matemática bastante difícil, ou então, quem soubesse proferir discursos belíssimos em diversos idiomas, ou então, quem, pegando de um piano, de um violino, desse para nós, não é, um show de música clássica ou de música popular brasileira. Esse é o conceito que o povo tem de inteligência. Mas, em psicologia, nós alargamos esse conceito de inteligência. E, do ponto de vista psicológico, inteligência seria, de uma maneira assim bem resumida, a capacidade que tem o indivíduo de resolver problemas, de sair de soluções embaraçosas. E nós vamos perceber que nos próprios animais existe este poder de ele, o bichinho, poder se safar de uma situação difícil, resolver problemas delicados. E aí, isso já está aqui Kardec chamando a atenção para essa liberdade de ação. Modernas pesquisas na área da psicologia animal mostram como os macacos, inclusive, chegam a juntar pontas e pontas de vareta para alcançar uma banana que está colocada num local mais alto que o seu braço não chega até lá. Quer dizer, houve uma dificuldade, que era o macaco a banana, e qualquer macaco adora banana.
E ele não sabia como fazer com seu braço tão curto para chegar até aquela altura. Mas juntando ponta com ponta daquelas varetas, ele chegou até lá, cutucou na banana e ela caiu e ele se alimentou. Quer dizer, o animal resolveu um problema difícil, solucionou uma questão inusitada. E esse princípio, então, que dá nós estamos dando como exemplo, essa possibilidade de manifestar esta sua ação, a mim me parece que é inteligência. É um princípio, como Kardec diz, independentemente da matéria. E o mundo espiritual respondeu a Kardec que sim, que nos animais existe esse princípio inteligente. E mais, sobrevive ao corpo. Quer dizer, não termina quando chega a morte física daquele animal. Em outras obras, nós vamos encontrar desdobramento dessa questão. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Gabriel Delany, a obra clássica chamada A Evolução Anímica, um estudo do desenvolvimento gradativo desse princípio inteligente, atravessando escala após escala os diferentes grupos animais até chegar ao primata. Nós vamos encontrar, inclusive em Kardec, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, naquele trecho onde o codificador analisa os 3 reinos. Hoje em dia, a biologia moderna não considera mais assim. Hoje em dia é o reino protista, monera, vegetália, animália, fungo, tudo bem. Mas o de Kardec era comum, era usual, até bem pouco tempo também, se dizia reino animal, vegetal e mineral. Pois bem, quando Kardec analisa esta faceta da biologia, da mineralogia, da ciência material, lá por volta da pergunta 606, Kardec faz perguntas ao plano espiritual em torno desses assuntos. E pelas respostas dá a entender a quem está estudando aquilo que aquele princípio inteligente que aparece no animal vai gradativamente progredindo, evoluindo, até chegar um dia de ter condição de habitar um corpo humano. Então a inteligência, ela não é um patrimônio do homem, mas bem entendido. O homem tem a sua inteligência no seu grau, pelo menos na Terra, o máximo, o mais bem refinado, capaz de construir a arte, admirar o belo. Kant, inclusive, chegava a dizer que o que mostra que a inteligência humana é tão refinada, opinião de Kant, mas nem de Kardec, era a capacidade que o ser humano tem de admitir a existência de um Criador. Então, lá em Kardec, voltando ao Livro dos Espíritos, dá a entender que o princípio inteligente é habitar um corpo humano. Kardec pergunta, por onde passou esse princípio inteligente? E a resposta volta de inúmeras formas de vidas, porque passa, não é, toda a série de seres vivos. Agora, entendamos, a inteligência do animal é eminentemente prática, ela tem limites, ela não é uma inteligência como a do homem, muito mais aprimorada. É mais para atender os seus problemas vitais. E aí alguém dirá, é somente instinto. Bem, há muita coisa de instinto aí em cima, mas há outras atitudes que o animal toma que não é propriamente instintiva, mas sim uma forma intelectiva. E mais, gostaríamos de acrescentar para os companheiros queridos, na literatura de que me vali para escrever A Alma dos Animais, aparecem casos interessantíssimos, mostrando como esse animal tem alguma coisa além do instinto. Para não me alongar muito, um homem ia seguindo certa vez por uma estrada, quando viu 2 ratos.
e ele estava, não é, com um cajado. Imediatamente ele pensou em matar aqueles dois roedores. E foi, então, com o cajado em cima de um. E quando ele vai acertar aquele cajado na cabeça de um rato, antes dele morrer, o animal olha para o companheiro e dá um grito de desespero e morre com a cacetada. Não satisfeito por ter matado um primeiro rato, o homem pensou em matar o segundo. E ele agora vai novamente com aquele cajado para atingir o segundo. E nota que o segundo não se locomoveu, não saiu do local. Um comportamento estranho. Pelo instinto, qualquer animal fugiria daquele ataque iminente de um animal maior que era o homem. E o homem, então, apavorado, percebeu que o segundo rato era cego. O grito que o animal deu, então, antes de levar a cacetada, então não foi grito de dor, foi de desespero, por saber que o seu companheiro cego ficou praticamente sem nenhuma proteção. Um outro caso que nós encontramos na literatura a respeito, diz agora sobre uma águia que havia num castelo, numa torre. E o dono, né, daquela propriedade, daquela casa, não ficou contente com aquela águia lá em cima, num pequeno compartimento da torre, e resolveu matá-la. Ficou lá escondido um belo dia, quando a ave saiu, ela, voltando para aquele ninho, percebendo que tinha alguém lá dentro, não entrou. Ele, chateado, saiu e resolveu no dia seguinte entrar com um acompanhante. Ele sairia e o acompanhante que ficasse mataria a águia. Ela saiu, voltou novamente. E em percebendo a existência agora de duas pessoas lá dentro, ela não se atreveu a entrar no seu ninho. Ficou em volta e os dois saíram. No terceiro dia, o homem foi com dois acompanhantes. Saiu um, ficaram dois. A águia não se enganou, não voltou enquanto não saíram os outros dois. E assim foi. Até que no final entrou o homem acompanhado de 4 companheiros. A águia saiu para o seu voo habitual, na volta, percebendo a existência de alguém lá dentro do ninho, não voltou. Saiu o primeiro homem e ela na dela. Quando estava saindo já o 4º homem, ela perdeu a conta e acabou perdendo a própria vida. Ela não é a prova de uma inteligência nesse animal, não é somente instinto. E nós poderemos dar mais exemplo. Um senhor tinha uma pequena cadela, e a cadela era habituada a buscar. Quando a minha cachorrinha chegar aqui com aquela cestinha, já sabe, eu quero que você coloque aí 5 pãezinhos daquele, né, broa de milho que eu tanto gosto. E virá sempre o dinheiro da cestinha. O dono da padaria acertou. E de fato aconteceu isso. A cadela, amestrada, ia sempre de manhã lá na tal padaria com a cestinha e com o dinheiro e voltava para casa, trazendo aqueles pães. Lá numa certa altura, o homem percebeu que a cadela não estava voltando mais com os 5 pãezinhos. Estava voltando apenas com 3. E pensou assim, será que aumentou o preço do pão? Detalhe, esse assunto não passou no Brasil da atualidade. Então não tem nada com inflação, que dizem que não existe, mas que para mim existe. Mas voltando ao assunto da cadela, o homem ficou a se perguntar, será que houve aumento no preço do pão? E o dinheiro que eu coloco aqui não dá para comprar os 5 pãezinhos, só dá para comprar 3? Mas nesse caso o dono da padaria mandava um bilhete para mim dizendo. E resolveu na manhã seguinte acompanhar a cadela distante. E a cadela entrou na padaria, comprou o pão
como estava sendo de trato com o proprietário, e ao invés de voltar à casa com a cestinha assim, com os pães, ela tomou outro destino. O homem achou aquilo estranho e foi atrás da cadelinha e percebeu que aquela cadela ia com aqueles 5 pães e pegava 2, entregava a uma outra cadela de rua que não tinha ninguém para cuidar e tinha filhotes. Levava alimentação para esses 2 cãezinhos, esses 3 cãezinhos, a cadela e os 2 filhotes. Diria eu, espírita, fora da caridade não há salvação. Olha exemplo de uma cadela aí caridosa. Será que nós humanos teríamos comportamento igual? São exemplos, então, que nós podemos narrar a respeito da existência de uma inteligência embrionária no animal. Detalhe, no meio espírita comum dizer-se por aí, o animal não tem livre-arbítrio. Eu não concordo. Tive uma cadela que faleceu de câncer de intestino com 17 anos. E eu duvido que qualquer companheiro meu fizesse aquela cadela comer uma coisa de que ela não gostasse. Eu duvido se alguém fizesse com que ela tomasse água ou remédio até quando ela não queria. Então, o livre-arbítrio, o animal tem. Na minha compreensão, falta ao animal, ao princípio inteligente, não é propriamente livre-arbítrio. Falta-lhe o senso moral, a responsabilidade dos seus atos. Isto sim é que vai acontecer na espécie humana. Avançando no nosso comentário, depois virão perguntas, poderei esclarecer. Peço perdão desde já se não conseguir responder a todos, se não puder fazer o esclarecimento devido, mas deixo a literatura espírita aí à disposição para que seja lida e consultada. Queremos dizer o seguinte, que o desenvolvimento desse princípio inteligente na passagem do grupo dos animais até habitar o corpo do homem, e por favor, entendamos o homem mais primitivo, não é o homem que vive em Nova York ou no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade importante do globo, se bem que muitas vezes, nessas grandes cidades, podemos encontrar, até ocupando o cargo de destaque, espíritos profundamente ainda primitivos. Mas quer me parecer, então, que para o raciocínio ficar completo, eu devo dizer que essa modificação, essa elaboração, esse aprimoramento do princípio inteligente do animal, até chegar à condição de habitar um dia o corpo humano, isso não se passa na Terra. Isso aí é um trabalho que se dá no mundo espiritual. Kardec toca nesse assunto muito de leve, quando pergunta se os espíritos têm ou não têm influência sobre os fenômenos naturais, tempestades, terremotos, ventanias, etc. E a resposta dada a Kardec, que os espíritos sim têm uma participação nesse sentido, sob a subversão de espíritos mais superiores. É aquilo que o povo no linguajar comum chama de fadinha, gnomos, não é? Que mais ondinas. Na minha miopia, estas entidades são exatamente o princípio inteligente que já passou pelo animal, foi incorporando no seu perispíritozinho todas as suas aquisições, e essa fase de transição está exatamente nos chamados elementos da natureza. Recorda até a passagem evangélica quando Jesus acalmou a tempestade. Ele, como o maior espírito, mais elevado, o espírito perfeito que veio à face da terra, ele tinha uma percepção, digamos, se podemos dizer assim, paranormal, muito mais aprimorada do que a nossa. E estava vendo ali que entidades estavam atuando na tempestade. Ele conseguiu aplacá-la. Então, essa transformação, essa elaboração
melhor dizendo, do princípio inteligente para chegar à espécie humana, quer me parecer, se dá na erraticidade. Finalizando a nossa conversa, seria, na minha compreensão, uma injustiça. Por que que eu, Celso Martins, por que que o Paulo Ramos, querido, a sua esposa Clotilde, que está aqui nos assessorando, por que que você, Roberto, e os demais companheiros que nos dão a honra de ouvir, por que que nós, dentro da doutrina espírita, por exemplo, admitimos a reencarnação e admitimos a evolução? E vamos um dia chegar à condição de espíritos, não é? Mais evoluídos, mais adiantados. É essa a nossa finalidade ao reencarnar, do progresso. Por que que Deus ofereceria então a mim, a você, a todos nós, essa possibilidade de avançar e os animais não? Alguém dirá, mas Kardec pergunta lá no livro dos Espíritos se nos mundos superiores há animais. E eu responderia que sim, porque essa é a resposta que Kardec tem. E lendo André Luiz, a gente percebe que no mundo espiritual também existem animais. Quer dizer, não animal na forma material como conhecemos na Terra. Seria, por assim dizer, o princípio inteligente revestido do seu perispírito dentro do nível em que eles estão vivendo. E vão progredindo. E por que que eu, então, um dia chegaria a espírito mais avançado e o animalzinho não? Nos mundos mais superiores, animais, certo? Mas são animais que também estão num processo evolutivo. É dito a Kardec até que os animais lá são mais evoluídos. Naturalmente, a gente entende, porque o mundo é mais evoluído, as condições de vida são outras, diferentes da Terra. E isso, então, a mim, quer mostrar que a bondade divina, que a justiça de Deus, se estende desde o micróbio, certo? Até o espírito mais superior possível que possamos imaginar. É assim que eu entendo a questão. E, a respeito, nós escrevemos o livro A Alma dos Animais, pela DPL. Foi lançado no ano de 2001. Lá eu dou mais exemplos e entro, né, com maiores detalhamentos. Para vocês, um abraço. E se houver perguntas que eu possa responder, se alguém quiser complementar, terei imenso prazer em ouvir exemplos, relatos. Se houver contestação, também saberei encarar com muita esportiva, com muita alegria, o questionamento. Durante o professor 40 anos, eu tive alunos aborrecentes, como se diz hoje em dia, mas no meu tempo eu era adolescente, e questionava.